Jonas capítulo 1, versículo 1. Deus tem uma palavra, queridos, para o nosso coração. E eu creio que Deus separou essa manhã para falar conosco. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até minha presença. Podem se sentar, queridos. Aleluia, glória a Deus. Oh, maravilha. Ai, amiga. Glória a Deus. Gratidão a ti, meu Pai, aleluia. Quando olhamos para esse texto, para esse profeta de Deus, vemos o quanto Deus, na sua infinita graça, escolheu homens para trabalhar para Ele. A grande verdade absoluta aqui, irmãos, eu tenho pregado e tenho insistido. Algumas pessoas às vezes não compreendem acerca da soberania de Deus. Deus, Ele é o dono de tudo. Ele trouxe todas as coisas à existência simplesmente pelo haja dele. Aquilo que não existia, do nada Ele falou e tudo veio à existência. Esse é o Deus que eu e você servimos, irmãos. Por isso eu insisto em dizer, mesmo que você não entenda, Deus não precisa nem de mim e nem de você. Somos nós que precisamos dele. Esse evangelho antropocêntrico, o que é isso, pastor? Não é palavrão. É um evangelho voltado colocando o homem no centro. Aleluia. A nossa geração tem sido mal formada. Entenda uma coisa, irmãos. De fato, eu encontro pessoas com a baixa estima, pessoas cabisbaixas, que não conseguem entender o seu valor, mas na tentativa de levantar a estima de algumas pessoas, a igreja se perdeu nesse sentido, a ponto de colocar no homem uma importância que ele não tem. Escuta, você não é o centro do universo, você não é a coisa mais importante desse universo. O mais importante é o Criador. A glória é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Aleluia, Jesus. Nós somos objetos da graça. É a graça que nos alcançou. Hoje somos igreja por causa da graça. É por causa exclusivamente da graça, irmãos. Não tem mérito nenhum, nem em mim, nem em você. E algumas pessoas dizem: olha, eu estou servindo tanto a Deus, como se Deus tivesse um débito conosco. Deus não tem débito nenhum comigo, nem com você. Nós temos um débito eterno com Ele. Sabe por quê? Pedro disse: sabes que nós devemos saber que não foi com ouro, não foi com prata, não foi com pedras preciosas que nós fomos resgatados, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Qual é o custo da nossa redenção? O preço do sangue do Filho de Deus. Esse foi o preço que foi pago. E eu quero trabalhar nessa manhã, analisando alguns pontos. Claro, não tenho como discorrer sobre o livro inteiro, mas eu quero aqui pontuar algumas coisas, para que nesta manhã nós possamos estar olhando o quanto a misericórdia de Deus nos coloca na posição de sermos instrumento para o Senhor. Aleluia. Para essa geração, Deus escolheu homens falhos, imperfeitos, para a obra dele. Mas lembrando, a glória tem que ser para ele, não é nossa. Não é para nós, irmãos. Jamais. A glória sempre tem que permanecer no lugar que ela tem que estar. A glória é para Deus. Olhamos para esse texto e vemos aqui o profeta Jonas. Este homem que atuou no 9º século antes de Cristo, por volta do ano 800 e alguma coisa. Escuta, ele era profeta.
já estava ali atuando como profeta do reino do norte de Israel. Jonas é lá da Galileia. É interessante que os rabinos do tempo de Jesus falou que nunca tinha levantado profeta da Galileia, e eles tiveram amnésia, porque Jonas é lá de cima, lá do norte. Esse homem que tem uma importância como profeta, mas eu quero focar aqui no livro, não na história dele. Esse homem, ele recebe uma palavra. Veio a palavra do Senhor a Jonas. E eu insisto em dizer para você, é Deus, na sua infinita graça, que tem se revelado a nós, irmãos. Entenda, não somos nós que somos bonzinhos, perfeitos, não. Quem cria essa aliança é Deus. Somos arminianos por profissão de fé. O calvinismo diz que Deus determinou todas as coisas. O calvinismo coloca que Deus, ele usa o homem como se fosse um fantoche. Não, queridos. Deus é quem comanda, é Deus que tem o poder de todas as coisas. Mas entenda uma coisa. Quando nós dizemos que nós temos o livre-arbítrio não te dá a condição de você chegar a Deus por conta própria. Sabe por quê? Porque a nossa ponte está quebrada. O nosso alcance para Ele tem um abismo enorme entre nós e Deus. Mesmo querendo, era impossível nós chegarmos a Deus. O que nós entendemos que na soberania dele, Deus, na sua infinita graça, Ele constrói essa ponte entre o abismo entre nós e Ele, e nos chama, agora vem. Aleluia, Jesus. Ele já construiu a ponte. Glória a Deus. Ele já fez o elo de ligação. É só nós nos erguermos, nos levantarmos e caminharmos em direção a Ele, nos arrependendo, confessando nossos erros, pecado, admitindo que falhos somos e que dependemos totalmente dele. Aleluia. E Ele chama o homem, Ele convida o homem, Ele está sempre advertindo o homem. O grande problema é que a soberba do coração humano, a persistência de continuar no erro, de andar pelos seus próprios caminhos, faz esse homem rebelde contra o Deus eterno. Veio a palavra do Senhor a Jonas, e eu poderia nesta manhã aplicar esse texto e dizer: veio a palavra do Senhor para a igreja de Évora. Veio a palavra do Senhor para você. Porque Deus tem falado conosco através da sua palavra. O Espírito Santo fica aí batendo no nosso coração. A questão é a nossa insensibilidade, a falta de discernimento, de entender quantas vezes Deus estaria falando: filho, muda de vida, filha, muda de vida, me busca mais, rompe com esse pecado, muda esse estilo de vida. Isso é a graça, nos chamando, nos convocando, nos convidando para viver. E Jonas, nesse dia, ele recebe uma incumbência de Deus. Ele já estava apresentado como profeta. Ele já servia como profeta. E como eu disse, eu não tenho intenção de trabalhar o livro inteiro, mas aquilo que eu consegui, eu quero já aplicando a palavra. Ô irmãos, nós já somos igreja. Já passamos pelo batismo. Já arrependemos dos nossos pecados. Já confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Agora a questão é, aquilo que Deus está falando para você, você está obedecendo, você está resistindo. Aquilo que o Espírito Santo ministra a você, você anda para frente ou você está parado ou está retrocedendo. O que é crescimento na vida cristã? Crescimento é uma mudança contínua de vida. Você não pode ser o mesmo homem do ano passado. Aleluia. Hoje você tem que estar melhor. Você tem que ser o melhor homem, você tem que ser o melhor marido, você tem que ser o melhor pai, você tem que ser o melhor filho. A Bíblia diz assim em Provérbios: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo até ser dia perfeito. Onde é que vamos chegar? Qual é o nosso patamar? A estatura de Cristo Jesus. O dia, em pleno verão, ele inicia com o sol baixo. Quando chega ao meio-dia, lá está o sol com todo o seu vigor brilhando. Assim tem que ser a vida cristã. Quando você começa com Cristo, está amanhecendo o teu dia. Mas tem que haver progressão. As horas não podem passar e você permanecer lá atrás. Não, queridos, o nosso avanço de crescimento em Deus tem que ser progressivo. Temos que sair de onde estávamos. Não dá
dá para viver uma vida raquítica. Aleluia. Não dá para viver uma vida apenas estagnada. Você tem que olhar para dentro de você. Peraí, quanto tempo de caminhada eu tenho? Quanto tempo de crente eu tenho? O que mudou na minha vida? E existem pessoas que voltam para os pecadinhos, regressa para o seu mundinho. Alguns, quando chegam na igreja, já não entendem mais, já não têm a mesma reverência, já não têm o mesmo temor, já não têm o mesmo coração. A postura já não é mais a mesma. Às vezes eu falo com os irmãos em off, né, na conversa particular. Parece que algumas pessoas esqueceram o que a Bíblia diz. Perderam a noção do Deus da Bíblia, do Deus da palavra. Sim, perderam a noção de quem é Deus. Aleluia. Porque pecam, erram e brincam como se nada vai acontecer, como se não tivesse um Deus no céu olhando para o que nós fazemos. Aleluia. Você já é salvo, então você tem que viver como salvo. Você já é luz, você não pode mais viver como trevas. Então estamos falando de um profeta, estamos falando de um homem que já tinha experiência com Deus. Vira 2. Deus diz para ele: levanta-te, sai daí, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Oh, queridos, essa é a mensagem de Deus para a igreja hoje. Irmão, irmã, levanta-te, vai às grandes cidades, às pequenas cidades, às aldeias, às vilas, e clama contra essas cidades. Fala a dizer que a grande malícia do homem hoje tem subido até a presença de Deus. Aleluia. A ira de Deus está para ser derramada sobre a terra. Deus está irado com o pecado da humanidade. Mas aí vem uma questão: o que isso nos incomoda? Parece que não estamos ouvindo. Quantas vezes o Espírito Santo está insistindo com você? Prega a palavra, anuncia a palavra, fala da verdade eterna, e você se objeta, você recua, você retrocede. Temos visto e temos falado. A Europa tem sido um grande cemitério de crentes. Crentes que quando chegam na Europa sepultam seu fervor, sua intimidade com Deus, seu ministério, seus talentos, seus dons. Queridos, não, Deus nos chamou para viver para Ele. A Europa precisa de Deus, as Américas precisam de Deus, a África precisa de Deus, a Oceania precisa de Deus, a Ásia precisa de Deus. Em todos os continentes o olhar de Deus está ali procurando homens e mulheres disponíveis para trabalhar para Ele. Aleluia. E a palavra de Deus para a igreja é: levanta-te igreja, vai, clama. Porque se nós não clamarmos, se nós não gritarmos, se nós não proclamarmos, toda essa geração vai desembocar no inferno. Eu vou abrir uma adendo aqui, não faz parte da minha anotação. Ezequiel, capítulo 3, o verso, creio que 18. Tá bom. Olha o que Deus diz para Ezequiel: quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Ezequiel, se tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio vai morrer na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão eu vou requerer. Se tu não avisares, se você não falar, o sangue desse ímpio eu vou requerer da tua mão. Versículo 19. Todavia, Ezequiel, entretanto, mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade, não se converter do seu mau caminho, ele vai morrer na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Você não livrou a alma do ímpio, porque Deus não nos deu, irmãos, a responsabilidade de converter o coração do ímpio. Aleluia. Deus nos mandou avisá-lo, Deus nos mandou pregar,
Deus nos mandou anunciar conversão. É a ação de Deus no coração do homem, quando esse homem responde positivamente para Deus. Agora, se nos calarmos, irmãos, volta 18. Volta, Rainha, 18. Se nos calarmos, o sangue das nossas mãos, Deus vai requerer. 8,2 bilhões de pessoas estão sobre a face da terra. Pessoas inalcançáveis. Pessoas que não foram alcançadas ainda. Distante, longínquas. Aleluia, Jesus. Sim, temos problemas. Temos questões de logística. Temos dificuldades financeiras. Temos dificuldades linguísticas. Escuta, irmãos. Não vamos nos esbarrar e colocarmos desculpa por causa dessa dificuldade. Faz aquilo que você pode. A Bíblia diz: tudo quanto vier a tuas mãos para fazer, faz-o conforme a tua força. Deus não vai te cobrar para você fazer além da tua força, mas aquilo que te é possível, em nome de Jesus, faça. Se posture. Aleluia. Toma postura de fazer. Não pode. Você não pode deixar o tempo passar e dizer, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Porque eu e você temos uma responsabilidade. Assim como Jonas tinha a sua responsabilidade. Volta lá para o 2. De Jonas. Jonas 1:2. Deus ordenou para ele se levantar. Para ele ir para a cidade de Nínive. Nínive, o grande império assírio, classificado como o grande terror das nações. A maldade dos assírios era muito grande. Só para você, já dando um spoiler do final do texto, da mensagem. Escuta. Por volta do ano 850, mais ou menos, que Deus está falando isso com Jonas. 722. 100 anos depois, 100 e poucos anos depois, essa nação vai destruir a nação Israel, a nação de Jonas. Entenda, o amor de Deus pelos homens vai além da nossa compreensão. Deus ama o ser humano. Deus quer salvar vidas. Deus quer salvar pessoas. Mas o que destrói não é Deus, é a impiedade dos homens. Porque Deus vai punir a impiedade. Deus vai punir o pecado. Só que Jonas, quando ele ouviu falar de Nínive, a cidade ímpia, a cidade perversa, a cidade que cometia atrocidades, ele se julgou suficiente juiz para distinguir: eles não merecem ser salvos, eles não merecem a misericórdia, eles não merecem Deus. O Deus nosso é Deus de Israel, é o Deus territorial, Aleluia. é o Deus da nossa aliança aqui. Então, não, eu não posso levar Deus para eles. Eles são pagãos, eles são ímpios, eles são bárbaros. Eu te pergunto, quem somos nós para julgarmos e estabelecer quem tem que ser salvo e quem não tem que ser? Nós temos, irmãos, a obrigação de pregar a palavra para todos os ímpios. Não podemos selecionar um grupo. Não podemos selecionar as pessoas. Olha, eu gosto desse grupo, eu gosto dessas pessoas, então vou pregar só para elas. Não. Nós temos que pregar para todos. A salvação vem de Deus. É Deus que salva, é Deus que liberta, é Deus que transforma. E a salvação vai operar em todo o coração que responde positivamente para o chamado de Deus. Vira o 3 para mim. Deus manda ele ir para Nínive. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Meu Deus, poderia gastar o resto da mensagem só com esse versículo, mas eu clamo para que o Espírito Santo fale aí dentro de você, para que ele ministre dentro de você algumas coisas que eu quero pontuar aqui agora. Qual é a ordem de Deus? Eu não vou te dar trabalho aí agora. Bota 2. A ordem é: levanta-te. Bota 3. O que ele fez? Levantou. Irmãos, a questão é,
não é só você obedecer parcialmente. Deus mandou levantar, ele levantou. Tem crente que obedece a Deus parcialmente. Ei, Deus quer a obediência na totalidade, na plenitude. Não é só você vir ao culto, mas se você vir para o culto, senta aqui, e o seu coração não está aqui, irmãos. Sua mente não está aqui. Aleluia. Você só está obedecendo parcialmente. Quando você vai para a palavra e você lê a palavra apenas para cumprir tabela, mas você não deixa que a palavra entre no teu coração, você está obedecendo parcialmente. Se você vai dobrar os seus joelhos, mas você dobra apenas para cumprir o ritual, para que as pessoas vejam que na igreja você dobrou o seu joelho, mas você não tem coração compungido, quebrantado, você só está obedecendo parcialmente. Eita, cajado do céu! Jonas, ele se levantou, mas ele se levantou, escuta! Ele levantou para fazer as coisas do coração dele. Tem muito crente que de fato Deus está falando, levanta, levanta, mas ele quer fazer do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Isso não é obediência. Eu insisto, irmão, venha para o culto, venha para a igreja, que é o lugar que tem que estar. Mas tem que estar corpo, alma e espírito presente. Temos que nos entregar totalmente, plenamente. Nós temos que entender, irmãos, Deus é espírito. Jesus, quando ele falou com a mulher samaritana, olha, não é nem em Gerizim, não é em Jerusalém. Porque Deus não está preso em espaço físico. Mas quando a igreja se reúne, Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou estar no meio deles. Aleluia, glória a Deus. Essa é a garantia da igreja. Quando a igreja se reúne, Deus está presente. Se levantou, misericórdia, para fugir da presença do Senhor. Eu penso aqui, e vou dizer, isso chama loucura. Hoje o Espírito Santo se ele tivesse quebrado o teu ouvido, ele ia dizer para você, louco, para onde você está indo? Para onde os seus pés estão te levando? Para onde os teus pés estão te levando a caminhar? Louco, desperta! Porque Jonas, ele se levanta para fugir. Meu Deus, como? Como fugir de Deus? Salmo 139. Jonas tomou uma postura absurda. Porque, se entendermos Jonas, como eu disse, ele está posicionado por volta do ano 850. Mas, escuta isso, 200 anos antes. 200 anos antes, alguém escreveu isso aqui. O rei Davi, Senhor, tu me sondas, tu me conheces. Vai virando. Tu sabes o meu assentar, o meu levantar de longe. Tu já conhece o meu pensamento. O Senhor observa quando eu deito. O Senhor observa o meu andar, o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Não saiu nem palavra da minha língua ainda. O Senhor já conhece. Aleluia. Aleluia. Senhor, tu me cercaste em volta de mim. O Senhor pôs a sua mão sobre mim. Esse conhecimento, para mim, quando fala maravilhoso, ele está dizendo, é assustador. Esse conhecimento, para mim, é algo aterrorizante. Algumas traduções vão colocar assim, esse maravilhoso, esse é aterrorizante. Tão alto e ser tão grande que eu não consigo atingir. Aí ele pergunta, para onde? Para onde irei eu do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face, Deus? Porque se eu subir para o céu, o Senhor está lá. Se eu fizer minha cama lá no inferno, eis que também o Senhor lá está. Se eu tomar as asas da alva, e se eu habitar lá na extremidade do mar, também o Senhor vai estar lá. Ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Volta a ele. Volta o 9. Se eu tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades,
nas extremidades da onde? Do mar. Guarda isso. Guarda isso que eu vou entender onde eu vou entrar na mensagem. Se eu tomar as asas, ele está dizendo, se eu pegasse um avião, se eu virasse um pássaro, e fosse habitar lá nas extremidades do mar, onde ninguém chega. 10. Ainda assim, a tua mão me guiará. O Senhor está ali. Tua destra, tua direita, vai me sustentar ali. 11. De certo, eu vou dizer, as trevas vão me cobrir. Porém, escuta, a noite será luz em volta de mim. Sabe o que o salmista está dizendo? Deixa eu aqui, sim. Sabe o que o salmista está dizendo? Quando eu estou lá naquela treva escura, densa, ninguém me enxerga. Aleluia. É como se estivesse debaixo do holofote de Deus, assim. Jesus. Deus botou o holofote. A noite será luz à roda de mim. Tem um foco de Deus assim. Aleluia. Deus está te vendo. Ninguém te vê. Você está em trevas total. Mas tem um foco de Deus sobre você. Vira. Nem ainda as trevas me encobrem de ti. Mas a noite resplandece como o dia. Trevas e luz para ti é a mesma coisa. Deus te enxerga. Ele não tem os olhos lá da CIA, do FBI. Aleluia. Não. Jesus. Ele te enxerga. Claro, no escuro, ele sabe onde você está. Glória a Deus. Tá bom. Vamos voltar para as mãos agora. Vamos lá para o verso 3. Jonas se levantou para fugir. Então, parece-me que ele esqueceu do salmo. O grande problema dos crentes é que está esquecendo da Bíblia, está esquecendo a palavra. Deus é imutável, irmãos. A palavra não muda. Pode mudar no teu coração, mas a palavra dele não muda. Aquilo que está dito, está dito. Aquilo que está estabelecido, não tem ninguém que vai mudar isso. E esse homem se esquece da palavra. E ele se levanta para fugir da presença do Senhor. Ele vai para Tarsis. Você tem a imagem? Você consegue colocar? É rapidinho, irmãos. Olha a loucura. Entenda uma coisa. Ele está aqui. Deus manda ele subir. Olha, ele vai para o norte. Lá. Olha o que ele faz. Ele vai para a extremidade contrária. Você consegue entender a loucura disso? Pode voltar ao texto. O verso 3. Ele simplesmente, da mente dele, da cabeça dele, ele diz, não, eu vou para Tarsis. Deus está mandando eu ir para cá, mas eu digo, eu vou para lá. Aí ele desce e vai para o porto. Vai para Jope. Aí o que ele faz? Ele acha um navio. Eu quero dizer para a igreja. Escuta isso muito sério. Nem toda porta aberta Deus que abriu para você. Essas coincidências que te ajudam a você se afastar de Deus, fuja. É laço do capeta. É laço do inferno contra a tua vida. Porque ele chega no porto, já tem um navio para sair. Ele chegou na hora. Não, chegou na hora errada. Já tem ali o transporte prontinho para jogar ele no buraco da fé. Quantas vezes que tem coisas te esperando? É só você dar o passo errado, irmãos. O pecado é assim. Deus advertiu Caim, olha, o pecado jaz a porta. O pecado está deitado na porta lá de fora. É só você sair, filhinho. Se você sair, te pega. Se você descer para o porto da desobediência, pode ter certeza, tem navio disponível para te levar para o lugar errado. Tem amigo para te empurrar para o buraco. Tem pessoas para te levar para o caminho mau. Tem pessoas disponíveis para te ajudar a pecar. Misericórdia, Jeová. Ele chega em Jope. Ele acha um navio. E diz a Bíblia aqui o que ele faz. Ele pagou a passagem. Eu vou até guardar as duas que eu não lembro mais. Escuta. Desce ao porto, acha o navio, pagou a sua passagem.
Todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos de dinheiro. Mas escuta, o teu euro tem limite. Cuidado com o que você pensa que o seu euro pode fazer. Porque amanhã pode ter uma cova que te coloca lá dentro e todos os teus planos e projetos vão embora. Glória a Deus. A arrogância dos homens, a prepotência dos homens em achar que eles podem. Eu poderia citar aqui inúmeros e inúmeros homens que estavam no auge da sua fama e do seu poder e que foram embora cedo demais. E deixaram aqui Steve Jobs, tá? Morreu no auge do seu sucesso, 50, 54 anos de idade. Estava no... E a morte passou, levou e foi embora. Se você pensar na sua cabeça, quantos famosos, quantos ricos, quantos milionários, quantas pessoas? Sabe por quê, irmãos? Porque tem limite o ser humano. O ser humano é limitado. Nós achamos que nós temos raízes na terra, mas não temos. A Bíblia está dizendo que esse homem pega o dinheiro dele e compra. O fato de você fazer com o seu dinheiro o que você quer e o que você acha, ele não vai te levar aonde você pensa que vai. Aleluia. Jonas achou que era só comprar passagem, que ele chegaria onde ele quisesse. Deus botou um não lá de cima e disse: não, meu filho. Aleluia. Você anda por onde eu quero. Se você se submeteu a mim, se você diz que você me pertence, eu vou te mostrar que eu sou poderoso para comandar as coisas. Ele pagou a passagem, mas ele não chegou no destino. Porque quem comanda as coisas é Deus, irmãos. Deus deu o livre-arbítrio humano. Mas entenda, Ele é o dono do universo. Aleluia, Jesus. Quem somos nós para dizer para o oleiro, para gritar e bradar, e achar que podemos fazer a coisa do nosso jeito, da nossa maneira? O dono desse mundo é Deus. Aleluia. O Salmos 24. Bota aí. Às vezes parece que se esquece os crentes. Do Senhor é. De quem é a terra, irmãos? É dele. Sua plenitude, quer dizer, a terra é de Deus. Tudo plenamente pertence a Deus. Os homens podem ter escrituras de pedaços de terra. Os homens podem ter registros de terrenos, de espaços, mas a terra é dele. É dele. O mundo, todo esse globo, aqueles que nele habitam, tudo pertence a Deus. O grande mal desse século é que esse versículo foi rasgado da Bíblia dos crentes, foi rasgado da vida dos homens. Não, as pessoas acham que são dono de tudo, são dono das coisas. Não, irmãos, Deus continua sendo dono da terra, sendo dono dos homens, os homens donos de tudo. Tudo pertence a Ele. Eu estou casado há mais de 3 décadas. Amo a minha esposa, mas ela não é minha. Ela pertence a Deus. Deus me deu 3 filhos, mas eles não são meus, pertencem ao Senhor. E eu vou explicar por quê. Se Deus quiser levar qualquer coisa que você tenha, segura, já que é teu. Se é teu, ninguém pode pegar, não é isso? Quem é que segura e detém a morte? Quem é que segura e detém e diz: é meu? Ninguém pega. Não, queridos. É tudo dele. É por isso que todos os dias nós temos que dizer: Senhor, obrigado pela família que o Senhor nos deu. Preserve ela para mim. Que cumpra-se o teu propósito, o teu querer em nós. Vamos voltar para o texto. Verso 3. Ele pagou a passagem. Desceu para dentro do navio, para ir com eles para Tarso. Olha o final. Para longe, para longe, para longe da presença do Senhor. Quem é sua companhia? Seu navio está indo para onde, irmão? Tua embarcação está indo para onde? Os seus passos estão te levando para onde? Aleluia. Quem está andando com você? Aonde você está escolhendo andar? O profeta de Deus, e ele pagou, ele não está indo de graça não, tá? Ele está pagando para ir para longe de Deus. E eu digo, tem crente que está pagando para suportar a ira de Deus, porque brinca com o pecado. Irmãos, a igreja sempre enfrentou problemas.
A igreja sempre, desde a formação da igreja. Mas o nosso tempo tem sido escandaloso. Aleluia. Onde troca-se de marido, troca-se de esposa. Não tem fidelidade. Adultério virou coisa comum. E o pior é no meio da igreja. A fornicação, a promiscuidade. Queridos, vocês acham que Deus está cego? Deus não está cego. Tudo isso é maldade aos olhos de Deus. A destruição dos corações, a corrupção, a falta de amor, a falta de empatia. Era quase inimaginável pensar que no núcleo cristão poderia acontecer assassinato. Mas aí o marido mata a esposa mata o marido, e estão dizendo que são servos de Deus e que estão indo para o céu. Que céu, irmãos! E esse contexto que nos cerca mostra exatamente que a barca está errada, está indo para o lugar errado, exatamente, está indo para longe de Deus. Eu não posso entrar nessa barca, você não pode entrar nessa barca. Nós temos que ter certeza, eu estou indo para o céu. Eu quero andar com quem está indo para o céu, irmãos. Eu quero caminhar com quem está indo para o céu. Quem quer me empurrar para o buraco, quem quer me empurrar para o caminho errado, eu tenho que dizer: epa, eu não vou caminhar para longe de Deus. Se tu queres ir, que tu vá. Tu queres caminhar, que caminhe. A Europa, eu tenho insistido em dizer, irmãos, essa permissividade. Não tem problema o crente beber. Só que ele não vai beber só a cervejinha. Ele vai beber cerveja, vai beber uísque, vai beber cachaça e pronto. Mas não tem problema, pastor. Está verão, está calor. Aí a mulher vai lá, mete o biquíni e vai para a praia. Aí ela está lá com o corpo todo desnudo e ela posta isso na internet como se isso fosse normal. Onde está a normalidade disso, irmão? Um corpo desnudo de uma mulher nas redes sociais, exposto. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como que vai? Quer dizer que está indo para o céu dessa forma? Tem que honrar a Deus. A Bíblia diz: portanto, glorificai a Deus. Vai lá. Eu acho que é 1 Coríntios 6:20. Se não for, a gente volta para a mensagem. Isso. Volta ao 19. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado. Porque você foi comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo, o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha para o texto. Você tem que glorificar a Deus no corpo. Deus não quer seu coração. Não dá, irmãos. Nós temos hoje o espírito de sensualidade. As pessoas com a mesma roupa que vai para a academia, elas acham que vai para a igreja. Tem uma moda infernal aqui, da Europa, onde os homens eles usam uma calça apertadinha, umas camisas que parece que ele foi colocado a vácuo. Eu vou para o púlpito pregar. Queridos, não, isso não é para crente. Um espírito de sensualidade que ronda os homens. Aleluia. Um espírito de sensualidade que ronda as mulheres. Queridos, o nosso corpo tem que glorificar a Deus. Os meus lábios vão glorificar, mas meu corpo também tem que glorificar. Aleluia. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo: pertencem a Deus. O meu culto tem que ser completo. 1 Tessalonicenses 5:23. Não pode ter essa, não. É o meu coração. Não, 5:23. O mesmo Deus de paz o santifique em que, irmãos? Tudo. O que Deus quer? Vosso espírito, vossa alma e o corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas na Europa é livre. Escuta uma coisa séria. Quando você desce, passou de Portugal, Espanha, França, como é que se usa a praia? As mulheres fazem topless. Não tem a parte de cima do biquíni. E como é que o crente vai frequentar essa praia? Pastor, mas é diversão. Como assim, irmão? Como assim, irmãos? Desculpa, igreja. Essa liberdade não é para a igreja. Essa liberdade não é para você.
Glória a Deus. Infelizmente, a barca está errada. Filmes, novelas, com teor de sensualidade, com pornografia, que tem invadido lares. Aonde, não, eu sou casado, eu posso ver. Que tipo de filme você está assistindo? Não, mas eu sou casado, é um pouco mais caliente. Que caliente, querido? Só te levar para o inferno. Teus olhos não podem se prender e se expor a coisas impuras. Aleluia. Se eu e a minha esposa começamos a assistir um filme que seja lá um suspense, uma ação, se tem cenas, eu prefiro desligar e trocar o filme. Pastor, mas eu sou casado, se é casado, eu tenho que respeitar minha esposa. Se tem uma mulher se desnudando em um filme, eu não posso desrespeitá-la e assistir o filme. Da mesma forma, tem um homem se desnudando. Como é que a mulher vai estar ali do lado do marido assistindo como fosse normal? Não é normal, igreja. Aleluia. Ou nós escolhemos o caminho da santidade e vai para o céu, ou nós vamos pegar o barco de Jonas. Volta para o 3. Para onde estamos indo, irmãos? Ele paga a passagem, ele desce para dentro do navio e para ir com eles para Tarsis. Ele prefere eles preferem os marinheiros, ele prefere quem está indo para Tarsis do que a presença do Senhor. Isso é loucura, igreja. Isso é loucura, irmãos. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei quais são as escolhas que você tem feito. Mas essa manhã Deus está chamando a igreja. Deus está convocando a igreja. Muda de barco, troca de embarcação. Faz o que for necessário. Grita. Glória a Deus. Se desespere. Queridos, quando eu olho para o Velho Testamento e encontro um Davi, um homem que era segundo o coração de Deus, tomou uma barca errada, tomou um caminho, um navio totalmente errado, porque ele cobiçou a mulher do soldado dele. Ele se deitou com a mulher, ele matou o marido da mulher, depois ele assume essa mulher. A barca de Davi, olha, está longe, ficou um ano nessa vida podre, até o dia que Natan chega lá e diz: Ei, tu és um homem que pecou contra Deus. E o que ele faz? Vai brigar, vai matar o profeta? Vai dizer para o profeta que não tem nada a ver? Não. Ele se prostra e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E o Salmo 51, ele vai ali expressar e gritar para o céu pela misericórdia. Ele vai bradar e dizer: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo as suas benignidades. Apaga, Deus, as minhas transgressões. Aleluia. Ele apela, escuta, segundo a multidão das suas misericórdias. O que é misericórdia? Misericórdia é o ato de complacência por aquele que está em estado de miséria. Davi está dizendo: olha, eu não só estou em miséria, eu sou o miserável dos miseráveis. Por isso ele está pedindo: Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias, eu estou no fundo do poço. E ele disse: Senhor, me lava. Chega, me tira essa podridão, me limpa, Deus. Tira essa iniquidade de mim, purifica-me, Deus, do meu pecado. Ele está dizendo: eu conheço as minhas transgressões, eu sei que pequei, Deus. E ele não está lhe dizendo, escuta, leia o Salmo 51 em casa. Ele não disse: Senhor, mas aquela maldita daquela mulher estava lá tomando banho. Aquela mulher que ficou lá, Senhor, tu sabes que, epa. Não, queridos, não tem transferência de responsabilidade. Ele chama a responsabilidade. Aleluia. Eu conheço que eu pequei em minhas transgressões. Meu pecado está diante de mim, Senhor. É o contra ti. Contra ti somente eu pequei. Eu fiz o que é mal à tua vista, Deus, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade eu fui formado, Senhor, eu já nasci em pecado. Em pecado a minha mãe me concebeu. Eu sei que o Senhor me ama. Eis que me amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes saber da sabedoria. Purifica-me com isopo. O que é o isopo? Isopo como fosse uma bucha. Ah, aquela bucha de esfregão. Ele está dizendo: esfrega, Deus. Esfrega. Me esfrega até eu ficar puro, Deus.
Os irmãos que sabem o que eu estou falando aqui daquela bucha, né? Se você apertar no corpo, ela arranha. A Bíblia está dizendo, não pode. Eu prefiro ser arranhado para ser limpo do que ficar ileso, mas cheio de lama do pecado. Pode arranhar, Deus. Pode machucar, mas eu quero ser limpo. Lava-me e eu vou ficar mais branco do que a neve. Ele tem esperança, ele tem expectativa. Faça-me ouvir o júbilo e a alegria, para que goze os meus ossos que tu quebraste. Ele está dizendo, Deus, eu estou quebrado. O pecado me quebrou. Esconde da tua face os meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Sabe o que Davi está dizendo? Segura aqui. Deus, eu tenho vergonha do que fiz, Deus. Teus olhos não mereciam ver meus pecados. Ele está dizendo, apenas ele está pensando, ele está dizendo, Deus, apaga. Que o Senhor não veja mais o meu pecado, porque eu estou com vergonha. Escuta, irmãos. Está faltando esse tipo de quebrantamento. Porque parece, tem um hino do pastor Vitorino Silva. A letra, não dá para me cantar, né? Eu não tenho a voz dele. Mas a letra diz assim, parece que o pecar não é pecado mais. Parece que o errar não é errado mais. Parece tão comum pedir mais um perdão. Parece que o temor já não há nos corações. Um abismo chama o outro, e assim o crente vai seguindo e olhando para trás. É uma palavra profética que o pastor Vitorino Silva canta. Ele está dizendo, Deus, eu estou com vergonha do meu pecado. Aleluia. Escuta a seriedade disso. Tem crentes que chegam, pastor, eu pequei, eu errei, mas fala rindo. Sabe? Não tem peso. Não tem sentimento de dizer, rapaz, eu estou arrependido, eu tenho vergonha. Não. Parece que tem ostentação de dizer, eu traí minha esposa, eu cometi um erro assim, eu menti. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder, irmãos. Tem que mexer aqui dentro. Os nossos erros e pecado tem que nos envergonhar. Nós temos que chegar diante de Deus envergonhado. Aleluia. Sabe o que o filho pródigo disse? Levantar-me e irei ter com meu pai. Eu vou dizer, pai, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. Tem crente que pega a erra e diz como se Deus fosse obrigado a perdoar. O filho pródigo diz, Senhor, me aceita como um servo. Eu não quero nem ser filho, mas não. Eu só preciso do teu perdão. Eu só preciso ser acolhido de novo. Davi está nisso. Esconde da tua face, Senhor, os meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria, Deus. Ele está dizendo. Só tu pode fazer isso. Cria, Deus, em mim um coração puro. Senhor, renova em mim um espírito reto, Deus. Oh, glória. Aleluia. Não me lance fora da tua presença, segura. E não retire de meu espírito. Olha que diferença de Jonas. Jonas, ele foge da presença de Deus. Davi está clamando, Deus, não me lança fora dessa presença. Deus. Aleluia. Eu não posso viver sem essa presença. Oh, Deus, não glória. tira de mim o teu espírito, porque Aleluia. o teu espírito é meu combustível para viver, é o meu motor de vida, é a minha motivação de viver. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vira. Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. Então, se tu fizer isso comigo, Deus, se o Senhor me der essa chance, eu vou ensinar os transgressores seus caminhos. Os pecadores a ti se converterão, porque eu vou falar, eu vou dizer que eu errei, que eu pequei. Eu fui um maldito pecador, mas o Senhor me alcançou. E eu vou lá dizer para eles, para que eles se convertam. Livra-me, Deus, dos crimes de sangue, ó Deus. Deus, a minha salvação, a minha língua louvará altamente a tua justiça, Senhor. E vamos terminar aqui. Escuta, sabe o que a vida pedindo? Deus, eu sei que vai ter consequência. Porque, irmãos, entendam, o perdão de Deus anula as consequências naturais do pecado. As consequências eternas, espirituais do pecado. Porém, as consequências naturais do pecado, elas vão ficar. Uma pessoa que se envolve com a promiscuidade, ela colherá uma doença venérea, ela colherá uma AIDS. Mas isso é efeito natural do pecado. Deus vai perdoar, algumas marcas vão ficar. E Davi está gritando, dizendo, Deus, me livra disso. Eu sei que vai chegar, mas me livra. Deus da minha salvação. Vamos voltar para Jonas para terminar aqui. Ele vai para longe de Deus. Vira o 4. Escuta. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade.
O navio estava a ponto de quebrar-se. Se nós linkar esse texto com Salmo 139, acho que o 10. Volta lá para o 10. Salmo 139, verso 10. Que eu pedi para você guardar isso no teu coração. Não, 9, é o 9. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade da onde? Do mar. E eu poderia dizer, sem a expectativa do profeta, ele vai ter um encontro com Deus em alto mar. O trono de Deus estabelecido ali em alto mar dá uma sacudida no profeta. Agora volta lá para o verso 4 para a gente fechar. Deus envia um grande vento. O mar gera uma forte tempestade. O navio é sacudido. Vai quebrar. Verso 5. Os marinheiros são tomados de temor, de medo. Cada um deles começa a clamar ao seu Deus. Desespero total no navio. Eles pegam as cargas, começam a lançar no mar para poder aliviar o navio, porque o navio vai quebrar, está pesado. Começam a perder as cargas. Tenta aliviar o peso. Agora o restante do versículo já dava outro sermão. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, tendo se deitado, dormia em um sono profundo. Igreja, o mundo está despedaçando e os crentes estão dormindo. Aleluia. Os profetas estão dormindo e o mundo pegando fogo. As pessoas estão desesperadas, sendo destruídas, tendo perdas incomensuráveis, e os crentes estão dormindo. Cadê os profetas? Cadê os servos? As pessoas estão gritando, escuta. As pessoas estão indo para o Islã, para o budismo, para o espiritismo. As pessoas estão desesperadas, tentando se agarrar em qualquer coisa para se salvar. Enquanto a igreja dorme e não anuncia o Deus verdadeiro. Cada um está clamando ao seu Deus. Quando abrimos a internet, lá está Pai de Santo. Lá tem lá ciganos. Lá tem lá espíritas. Lá tem lá cada um deles anunciando seitas, heresias, falando do seu Deus. Apelando as pessoas para irem buscar esses pseudo-deus. Enquanto isso, a igreja dorme. Dorme em um sono profundo. Ele não só dormia, mas ele estava em profundo sono. E escuta, pior ainda. Não, ele não apenas está dormindo, ele está imperceptível. Igreja, você não pode ficar imperceptível, vendo as pessoas desabando, se destruindo, está entrando em depressão, está se matando do teu lado. E você não se incomoda com isso. Você não acorda. Você não se desperta. Vira ele. O mestre do navio chegou-se a ele e diz: que tens no rio? Meu Deus. O capitão do navio vai ver ele. Que você... Homem! O mundo está desabando aqui, você está dormindo. Levanta-te. Se olharmos de novo, está lá. Verso 1, levanta-te, Deus mandando. Verso 2, ele se levanta. Verso 6, tem alguém dizendo: levanta-te, homem. Deus está bradando para mim, para você. Está na hora de levantar. Aleluia, Jesus. Está na hora de levantar para fazer o certo. Levanta-te. Clama o teu Deus. É Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que a gente não pereça. O mundo está dizendo para mim, para você: clama a Deus hoje. Quantas pessoas que pedem: ore por mim. É isso. Ore por mim. Ore pela minha família. Olha, eu não sou nem crente, mas ore por mim. Sim, irmãos, tem um clamor do mundo pedindo para que nós oremos, para que nós clamemos ao nosso Deus. Eu te pergunto: o que você está fazendo? Qual é a sua postura? Se coloque de pé. Bendito é o nome santo do Senhor. Diziam cada um seu companheiro: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre os homens. Aleluia, Jesus. Igreja, não dá para você se esconder de Deus. Também não dá para você se esconder dos homens. Aleluia. Deus te chamou, você tem um chamado. Você tem um ministério. Deus tem chamado você para
fazer a diferença. E está na hora de você se levantar, se erguer. Jesus. Aleluia. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Você meditasse no que foi ministrado nesse momento. Oh, meu Deus, aleluia. Eu quero dizer para você que o Senhor está presente aqui. Ele está questionando, e aí vai fazer o quê? Oh, Jesus. Azei que deu no derrehaço de comandava Súria de Levachosa. Vai fazer o que nesta manhã? Vai levantar-se, vai fazer o que? Para onde tu vais? Aleluia, Jesus. Nem que ande rai de plove, nem que ande rai de exterminado. Deus hoje está chamando a sua igreja. Oh, Jesus, aleluia. Deus está chamando o seu povo. Levanta-te, levanta-te. A maldade, a malícia dos homens tem chegado diante de mim. Coração, meu Pai. Vai lá, anuncia eles. Fala para eles. Senhor, fortaleça o nosso coração. Oh,